havia sido preso. Graças a Deus. Existe um salmo na Bíblia, o Salmo 88, que fala aqui sobre o lamento de uma pessoa condenada à morte. Nós estamos dentro de uma cela, e esta cela é pior do que aquelas outras que nós vimos ali em cima, porque esta cela, como vocês podem ver, tem um buraco ali, ó, olha lá para cima. E ali se entrava o prisioneiro. Não tinha portas, era por ali, ele descia por cordas. Aí imagina você que situação difícil, né, para alguém que ficasse preso. Imagina Jesus passando uma noite num lugar como este, pelos nossos pecados. Quem merecia estar numa prisão era nós. Mas escute bem, vejam bem como é importante, né? Jesus, ele foi preso neste lugar para nos libertar das nossas prisões, prisões espirituais, prisões emocionais, as prisões que hoje prendem o ser humano. Jesus um dia foi preso, mas para trazer a liberdade. E é incrível que todo prisioneiro que está dentro de uma prisão, ele não anseia pela hora da refeição que vai chegar. Ele não deseja a hora de uma visita. Ele deseja a liberdade. Por isso Jesus, ao morrer na cruz por nós, ele nos deu a liberdade. O Salmo 88 diz assim, vou ler aqui para vocês verem. Senhor Deus, meu Salvador, dia e noite clamo na vossa presença, chegue até vós a minha oração, inclinai o ouvido ao meu clamor. A minha alma está saturada de sofrimento, a minha vida chegou perto nas portas da morte, sou contado entre os que descem à sepultura. Ó, desceu, né? Dentro. Sou um homem já sem forças, estou abandonado entre os mortos, como os caídos que jazem no sepulcro, de quem já não vos lembrais, e que foram sacudidos da vossa mão. Lançaste-me na cova mais profunda, nas trevas do abismo. Pesa sobre mim a vossa ira. Todas as vossas ondas caíram sobre mim. Afastaste de mim os meus conhecidos. Fizeste-me para eles objeto de horror. Estou preso e não posso libertar-me. Meus olhos se apagaram de tanto sofrer. Clamo a vós, Senhor, todo dia. Estendo para vós as minhas palavras. Farei-vos maravilhas pelos mortos? Irão levantar-se os defuntos para te louvar? Haverá no sepulcro quem fale da vossa bondade ou da vossa fidelidade no reino dos mortos? Serão conhecidos nas trevas as vossas maravilhas, e na terra dos esquecimentos a vossa justiça. Eu, porém, clamo por vós, Senhor, de manhã. A minha oração sobe à vossa presença. Por que então me afastais de vós, Senhor? Por que escondeis de mim o vosso rosto? Infeliz de mim, que agonizo desde a infância. Já não posso mais suportar os vossos castigos. Sobre mim pesou a vossa ira, e os vossos terrores me aniquilaram. Como vargas me cercaram o dia inteiro, e todos juntos caíram sobre mim. Afastastes meus amigos e companheiros, e só as trevas me fazem companhia agora. Isso aqui é uma oração do Salmo 88, Salmo de Davi, mas é praticamente uma oração profética, porque Jesus passou tudo isso. Foi abandonado pelos amigos,
foi lançado aqui dentro dessa cova. Também isso remete a José, que foi lançado na cova. Enfim, o que nós podemos dizer de tudo isso é o momento de você fazer uma reflexão. Quem éramos nós antes da cruz? Éramos condenados. Quem éramos nós antes da cruz? Éramos distanciados de Deus. Quem éramos nós antes da cruz? Éramos condenados à morte. E quem somos nós depois da cruz? Regenerados, reconstruídos, perdoados. É por isso que Deus te trouxe aqui a Israel e te permitiu estar aqui nesse local chamado de Galicante, onde o galo cantou, e naquela noite que Pedro negou Jesus 3 vezes. Jesus estava numa prisão, não vou dizer que era esta prisão ou aquela, mas era este local. Jesus estava numa prisão. Ele passou uma noite, depois de ser abandonado, traído, depois de ser chicoteado, aí ele passou a noite ensanguentado, com dores, cheio de chagas e feridas, por causa dos nossos pecados. Quem merecia tudo isso era nós. Mas Jesus já pagou o preço pela sua vida. Então hoje você não precisa mais pagar preço nenhum, nem promessa, porque Ele já pagou na cruz do Calvário. Aleluia. A única coisa que Ele requer de nós é obediência a Ele e a sua palavra, porque o preço já foi pago lá na cruz do Calvário. E quando você se sentir abandonado, traído, rejeitado, quando você se sentir sozinho, como se estivesse numa cova, não se preocupe. Jesus sabe o que é isso. Ele passou por isso para poder compreender o sofrimento do homem. Por isso, eu quero agradecer a Deus neste momento, por este lugar e por esta glória a Deus especial. Amém? Só vamos fazer uma oração. Obrigado, Senhor, que a tua bênção continue sobre nós. Sim, assim nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Vamos subindo, por favor. Solte a sua voz mesmo do Senhor. Ele é digno de toda honra e toda glória. Vamos engrandecer o nome do Senhor aqui neste lugar. Grande é o Senhor, digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor e digno de louvor. O teu nome engrandecer. Agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és
és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Vamos lá! Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por sua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Não era a primeira vez que Jesus vinha a este ambiente, a este local. Várias vezes Jesus esteve aqui. Porém, naquela última noite, ele encerrou com seus discípulos. E ele mesmo disse que ele desejava muito comer aquela Páscoa com eles, porque a próxima seria no reino dos céus. E tendo cantado o último hino, naquele jantar, naquela ceia, naquele cenáculo, Jesus se dirigiu aqui para o Jardim das Oliveiras. Esse lugar também é conhecido como Getsemane, no hebraico Getsemani, que significa prensa de azeite e de óleo. Porque aqui com certeza tinha prensas para prensar as azeitonas. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus, quando veio a este lugar, na última noite, aqui ele suou, orou com intensidade, clamou ao Pai. Aqui nesse lugar Jesus viu os algozes que ele iria enfrentar: o pecado da humanidade, a cruz, e tudo aquilo trouxe a Jesus naquela noite um momento muito difícil. Até porque quando se fala em Getsemane, se fala em abandono, porque naquela noite diz a Bíblia que Jesus não trouxe muitos discípulos com ele. Ele trouxe apenas alguns discípulos. E quando chegou neste lugar, Jesus disse para eles: ficai aqui no canto, que eu vou orar logo adiante. O Getsemane é o lugar onde Deus prensou Jesus, aonde Jesus foi prensado como uma azeitona, como azeitonas na prensa de azeite, para sair o óleo da cura, o óleo da alegria, o óleo da mudança, da unção para nós hoje. Nós só estamos aqui porque um dia Jesus passou por aqui, e foi aqui o teste final, que quando mesmo sofrendo, ele não voltou atrás. Quando se falar em Getsemane, lembre de uma coisa: Getsemane é um lugar onde Deus olhou para Jesus e viu realmente que Jesus estava pronto para ir para a cruz. Quando você passar por um problema, lembre-se da prensa. A prensa não é para te matar. O Getsemane não foi para matar Jesus, mas foi para que ele pudesse extrair o melhor dele para nossas vidas. Jesus aqui, quando estava em agonia, ele orou. E quando ele orou, após orar, a Bíblia diz assim que ele, conversando com os discípulos antes de orar, ele disse para os discípulos: fiquem aqui e vigiai comigo. E há uma frase que Jesus diz assim: porque a minha alma está angustiada até a morte. Então nós vamos ver aqui Jesus, num momento tão tenso da vida, ele está se abrindo para os discípulos. Há uma tradução que diz, Jesus falando assim: olha, a minha alma eu estou tão angustiado que parece que eu vou morrer, é capaz de me matar essa angústia que eu estou sofrendo, porque já havia sido traído por Judas naquelas alturas, só que Judas não tinha chegado aqui ainda. E naquele momento Jesus foi orar. Então quando você estiver num momento de dificuldade na sua vida, passando por um momento de prensa, nunca fique calado, procure alguém. Jesus abriu o coração para os discípulos. Às vezes a gente tem que abrir o coração para alguém e falar: amigo, irmão, me ajude em oração. Porque Jesus pediu para eles, falou: orem comigo, porque eu estou angustiado. Então na sua aflição, você não pode achar que você é um super-homem. Você tem que pedir ajuda.
Aí Jesus falou com os discípulos, foi orar e falou com o Pai. Ele pediu não só ajuda em oração, mas ele pediu ajuda ao Pai também, ele orou ao Pai. E o que ele disse? Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Se não for, não faça a minha vontade, mas a sua. Aqui é lugar de submissão. Aqui é lugar de não fazermos nossa vontade. Jesus não fez a vontade dele aqui. Ele falou, se for da tua vontade, passa de mim. Mas se não for, se for possível, passa. Se não for, faça a tua vontade. Jesus está se submetendo. Então Getsêmani é lugar de entrega. É lugar de você se colocar no centro da vontade de Deus. E aqui Jesus orou e chorou. E a tensão foi tão grande que seus poros se abriram. E ele saiu com suor, sangue, porque a tensão era muito grande, porque ele sabia o que ele iria enfrentar. E naquela noite tão difícil para Jesus, porque há momento na oração que é difícil, da prova, você está orando, você está gemendo, não é fácil. Jesus passou por isso. E quando você estiver na luta e você fala, Deus, eu não aguento, lembra do Getsêmani, lembra que Jesus passou aqui, porque você lembrando que Jesus passou aqui, você vai ter força também para suportar as suas aflições, as suas dificuldades e as suas lutas. E naquela noite, a Bíblia diz que de repente chegou os guardas, do templo, os guardas do sumo sacerdote Caifás, que não eram soldados romanos, eram os guardas do sumo sacerdote, e vieram aqui juntamente com Judas. E aqui Judas deu um beijo em Jesus, mas já havia traído ele lá, entregado ele, vendido ele por 30 moedas de prata. Quanto vale a vida de Jesus para você? E naquele dia, e naquela noite, para nós concluirmos aqui, Judas chegou e deu um beijo em Jesus. Quando Jesus olhou para Judas, Judas olhou para Jesus, Jesus disse assim, por que você trai o Filho do Homem com um beijo? Naquela noite, nesse mesmo lugar, Jesus foi amarrado, os discípulos fugiram todos, Pedro deu uma de herói, mas não teve como livrar, porque era propósito de Deus. E Jesus aqui é levado lá para a casa do sumo sacerdote Caifás, açoitado e colocado nas prisões de você. Tudo isso por você, por mim, por nós. Por isso aqui no Getsêmani, em Israel, em Jerusalém, ore a Deus, peça para Deus não fazer a sua vontade, mas a vontade dele na sua vida. E não importa o que você atravessar, lembre-se, você nunca está sozinho. O Senhor está com você. Assim como Deus esteve com Jesus aqui no Getsêmani. Deus podia intervir, mas era a vontade de Deus Jesus passar. Então tem coisas que você precisa entender que é necessário passar. Quem não passa pelo processo, nunca atingirá o seu propósito. Às vezes, Deus tem um processo para você passar, mas tem um propósito para você chegar. E é por isso que nós estamos aqui nesta tarde, para orar e abençoar a vida de todos, não só que estão aqui, mas quem está agora pelo Face, quem está pelo Instagram, quem está em qualquer lugar do Brasil e do mundo acompanhando agora, vai receber de Deus também uma grande vitória no jardim do Getsêmani. Amém? Então você tem liberdade. Nesse momento estamos indo escolher uma oliveira para fazer a nossa oração aqui nesse lugar abençoado, Jardim do Getsêmani.